Muito obrigado, senhor presidente, senador José Medeiros, senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. Senhor presidente, a minha programação não era estar em Brasília hoje. Eu estava com uma programação para estar, nesse momento, em São Gabriel da Palha, lá no norte do meu estado, no estado do Espírito Santo, para acompanhar, como faço anualmente, a Assembleia Anual da Coabriel, que é a maior cooperativa de café Conilon, de café robusta, uma importante atividade econômica e social para o nosso estado. A maior cooperativa de excepcional reputação, que cumpre um papel fundamental na mobilização e na organização, sobretudo de pequenos produtores de base familiar no estado do Espírito Santo. Mas, diante dos fatos que se sucedem ao longo dos últimos dias e até das próximas horas, assim como Vossa Excelência, assim como o senador Cássio, como o senador Agripino e tantos outros senadores, nós nos mantivemos aqui em Brasília diante da relevância disso tudo que está vivendo o nosso país. Mas, senhor presidente, esse desfecho, sinceramente, não poderia ser outro. Nós estamos, na prática, diante de uma crônica, de uma tragédia anunciada, como escreveu nos anos 80 o escritor Gabriel Garcia Marques. E sejamos aqui enfáticos nisso, essa é uma crônica de uma tragédia já anunciada há tempo. Há tempo que nós estamos percebendo a falta de princípios e de valores na condução da coisa pública em nosso país. O poder a todo e qualquer custo, a compulsão desmedida pelos fins, não importando os meios, a política sem princípios, a riqueza sem trabalho, a sabedoria sem caráter, que é igual à malandragem, os negócios sem moral. É disso que se trata, senhor presidente, a conjuntura que nós estamos vivendo em nosso país. Nós não chegamos até aqui por gravidade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores brasileiros que nos acompanham. Ao longo dos últimos anos, foi construída de forma muito sofisticada essa organização criminosa, de modo a sequestrar, de modo a capturar o interesse da população brasileira. Portanto, o desfecho, sinceramente, não poderia ser outro, senhor presidente. Na vida, senhor presidente, não há sorte, não há azar, céu ou inferno. O que há são escolhas, são caminhos que nós optamos. E, naturalmente, as consequências pelas escolhas que nós fazemos ao longo das nossas jornadas. Eu quero tomar emprestado, senhor presidente, do ministro Celso Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, para quem a Operação Lava Jato descobriu foi um período de captura das organizações estatais brasileiras, o que parece resultar dos elementos de informação coligidos ao longo de diversos processos criminais, é que a corrupção impregnou-se profundamente no tecido e na intimidade de algumas agremiações partidárias e de algumas instituições estatais. Falando em delinquência governamental, o decano ministro Celso de Mello, da mais alta corte do nosso país, do Supremo Tribunal Federal, ressaltou que a corrupção envolvendo agentes do Estado compromete valores da democracia nesse contexto, ou seja, a democracia não está ameaçada, como alguns querem enfatizar, por conta
do funcionamento das instituições. Muito pelo contrário, é o seu funcionamento pleno que garante a solidez desses valores. Vai adiante, ministro Celso de Mello. Tais práticas delituosas enfraquecem as instituições, corrompendo os valores da democracia, da ética, da justiça e comprometem a própria sustentabilidade do Estado democrático de direito, notadamente nos casos em que os desígnios dos agentes envolvidos guardam homogeneidade, eis que dirigidos em contexto de criminalidade organizada e de delinquência governamental, a fim comum consistente na obtenção, à margem das leis da República, de inadmissíveis vantagens e benefícios de ordem pessoal, de caráter empresarial ou de natureza político-partidária. Decano, como disse, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello disse desconhecer se houve acordo em tese. Afirmou que o país tem instituições para suportar consequências de delações envolvendo altas autoridades. Se houve essa delação, as instituições da República são sólidas o suficiente para suportar qualquer tipo de repercussão e consequência, uma vez que sabemos que na presidência ou que na República são todos iguais perante a lei e perante a Constituição. E absolutamente ninguém, nem mesmo os mais altos escalões da República, estão imunes à investigação penal e ao processo criminal se eventualmente tiverem cometido algum crime ou alguma infração penal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, muito mais que uma delação premiada, o que fez o senador Delcídio do Amaral, líder do governo nessa casa, interlocutor dos interesses do governo da presidente Dilma até outro dia, foram denúncias, e foram denúncias gravíssimas, que lidam diretamente com o envolvimento da presidente da República em fatos absolutamente perversos. Se não vejamos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a afirmação não é minha, a afirmação é do ex-líder do governo, que está sendo alvo nas últimas horas de uma tentativa de desqualificação, e me chamou a atenção muito, senhor presidente, nas últimas horas, uma afirmação do ex-ministro da Justiça, doutor José Eduardo Cardoso, atual advogado-geral da União, de que por diversas vezes recebia o ministro Delcídio Cardoso e em muitas delas viu o próprio senador atuando no sentido de ações não republicanas. Eu posso afirmar aqui que o ministro, então, teria prevaricado, porque ao tomar conhecimento dessas movimentações e articulações do senador Delcídio, ele deveria ter denunciado o fato e não o fez, na condição, inclusive, de ministro da Justiça. Mas vamos, senhor presidente, aos fatos relacionados à denúncia do senador Delcídio. Afirma o senador Delcídio que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha pleno conhecimento do propinoduto instalado na Petrobras e agiu direto e pessoalmente para barrar as investigações, inclusive sendo o mandante do pagamento de dinheiro para tentar comprar o silêncio de testemunhas. O relato do senador Delcídio é devastador e complica de vez a presidente Dilma e Lula, pois trata-se de uma narrativa de quem não só testemunhou, mas esteve presente nas reuniões em que decisões nada republicanas foram tomadas com participação ativa de ilegalidade ali combinadas a mando da presidente da República. Vai além a denúncia do senador do PT,
Delcídio do Amaral, a terceira investida da presidente da República contou com o envolvimento pessoal do senador petista. No primeiro anexo, enfim, desta gravíssima denúncia, o senador Delcídio disse que, diante do fracasso das duas manobras anteriores, uma das quais é a famosa reunião em Portugal, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, a solução passava pela nomeação do desembargador Marcelo Navarro para o Superior Tribunal de Justiça. Tal nomeação, segundo o senador do Partido dos Trabalhadores, Delcídio do Amaral, tal nomeação seria relevante para o governo, pois o nomeado cuidaria de habeas corpus e de recursos da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça. Os dois conversavam, afirma o senador Delcídio, os dois conversavam, ele, o senador, e a presidente da República, segundo o senador Delcídio, enquanto caminhavam pelos jardins do Palácio do Alvorada, quando a presidente Dilma solicitou que Delcídio, na condição de líder do governo, conversasse com o desembargador Marcelo Navarro, a fim de que ele confirmasse o compromisso de soltura de diversos envolvidos pela operação Lava Jato. Ainda segundo o mesmo senador Delcídio, conforme acertado com a presidente, Delcídio se encontrou com Navarro no próprio Palácio do Planalto, no andar térreo, em uma pequena sala de espera, o que, segundo o senador, pode inclusive ser atestado pelas câmeras de segurança do próprio Palácio do Planalto. Veja, senhor presidente, a riqueza de detalhes desta que, para além de uma delação premiada, é uma denúncia de alguém que ainda está no exercício do mandato de senador da República e de que, portanto, tem assegurado fé pública. O acerto foi cumprido à risca, afirma o senador Delcídio, em recentes julgamentos de habeas corpus, impetrados no Superior Tribunal de Justiça. O hoje ministro Navarro, na condição de relator, votou pela soltura de executivos do setor privado envolvidos na operação Lava Jato. O fato objetivo, senhor presidente, é que a Lei 1079, que define os crimes de responsabilidade, diz no artigo 9º, itens 6 e 7, que atenta contra a probidade administrativa e é passível de perda de mandato, usar de suborno ou qualquer outra forma de corrupção para levar um funcionário público a proceder ilegalmente ou agir de forma incompatível com a dignidade, a honra e o decoro, senhor presidente. É disso que se trata, senhor presidente. A delação premiada do senador Delcídio ainda não foi homologada. Mas essa é uma questão que o ministro Teori estará examinando adequadamente, como tem feito, com enorme responsabilidade e competência ao longo desse processo. Para além de uma colaboração premiada, o senador José Agripino, senador Cássio Cunha Lima, senador Telmário, nós estamos, na prática, diante de uma denúncia feita por um senador da República, do partido da presidente da República, que sabe das coisas porque gozava da intimidade das estratégias que eram urdidas, horas no interior do Palácio do Planalto, horas nos jardins do Palácio do Alvorada, ao arrepio de todos. E diante dessas denúncias não há outro caminho que não o Supremo Tribunal Federal abrir inquérito para investigar a presidente da República. Nenhum de nós está acima da lei, não, tampouco a presidente da República. Não apenas o Supremo Tribunal Federal, mas também a Procuradoria-Geral da República, à luz dos gravíssimos fatos que são denunciados, precisa, sim, abrir o inquérito de modo a investigar
cada um desses fatos que foi denunciado pelo senador Delcídio do Amaral, senhor presidente. Além do que, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para além de uma delação premiada e para além de uma denúncia, nós estamos diante de uma confissão. O senador Delcídio do Amaral está confessando que participou da construção de uma estratégia absolutamente inadequada ao exercício da vida pública. Portanto, não restará a esta casa outro caminho que não levar às últimas consequências tudo isso que foi denunciado em forma de confissão por parte de um senador da República que ainda está no exercício do seu mandato. E nós estamos aqui diante do senador Theomário, que é, inclusive, o relator da admissibilidade desse processo no Conselho de Ética desta Casa. Portanto, ao mesmo tempo em que nós estamos aqui clamando para que a Procuradoria-Geral da República e o próprio Supremo Tribunal possa, diante desses fatos, abrir inquérito para investigar a presidente da República, também essa Casa terá que cortar a sua carne, senhor presidente. Não é como o Senado da República fazer como faz o avestruz, colocar a sua cabeça por debaixo da terra como não estivesse assistindo esses fatos dramáticos da história da República Brasileira. Os fatos mais dramáticos, porque eles misturam componentes éticos, morais, com crise política, com crise econômica, com enorme reflexo social, se traduzindo na absoluta falta de horizonte e de perspectiva para o nosso país. Eu ouço com enorme prazer o líder da oposição nessa casa, o senador José Agripino. Senador Ferraço, Vossa Excelência coloca com muita propriedade e com muito equilíbrio a questão da abertura do processo de investigação da própria presidente. Porque, veja, Vossa Excelência, foi feita uma delação. Eu tenho informação, claro que sujeita à confirmação, de que essa delação é real. As pessoas que publicaram a matéria dizem a colegas que viram os papéis assinados por quem fez a delação. Discute-se agora a homologação no Supremo Tribunal Federal. Na medida em que essa matéria seja homologada no Supremo Tribunal Federal, ela adquire, evidentemente, cunho de verdade. Força de prova. Força de prova. E quem fez a delação tem a obrigação de apresentar as provas, até em benefício daquilo que ele pleiteia, que é uma diminuição nas penas previstas para as acusações que lhe são impostas. Na medida em que esse fato se complete, e ele está para se completar, eu não vejo como o que Vossa Excelência coloca não ter que acontecer. Porque uma delação com a riqueza de detalhes que foi feita, em sendo homologada com as provas que precisarão ser juntadas, a abertura de inquérito de investigação sobre a própria presidente se impõe. É a tal história, ninguém pode se colocar acima da lei. A condução coercitiva hoje do ex-presidente Lula mostra que as instituições brasileiras estão vivas. O Ministério Público e a Polícia Federal, com destemor, enfrentando até certas reações eventuais de partidários do PT, tomou atitudes para cumprir a lei, para mostrar ao Brasil e ao mundo, não é só ao Brasil, ao mundo inteiro, que é muito importante, que no Brasil existem instituições que estão vivas e que ninguém aqui está acima da lei, que é o que Vossa Excelência coloca com muita propriedade. Eu quero cumprimentar o discurso de Vossa Excelência, endossando em gênero, número e grau a reflexão que Vossa Excelência faz e a proposição que sugere. Na medida em que a cadeia se feche de evidências, não há como não abrir um inquérito de investigação sobre a própria Presidente da República, que é claramente mencionada na delação premiada do seu ex-líder nesta casa, o senador Delcídio Amaral. Muito obrigado, senador José Agripino, e eu acolho e peço autorização a Vossa Excelência para incorporar em minha manifestação as suas contribuições. Claro. E eu admito aqui com muita sinceridade, com muita franqueza, quisera eu estar errado, mas é que na prática são coisas distintas e que se complementam, não se excluem. Uma coisa é a delação premiada, mas embutida na delação premiada, ainda não homologada, independente ou não dela ser homologada, o fato objetivo, material, é que existem denúncias gravíssimas que envolvem
ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa da presidente da República. Se o senador Delcídio mentiu ou não, vai caber a ele. Mas o inquérito precisa ser aberto e a presidente precisa ser investigada pelos fatos que estão denunciados pelo senador Delcídio do Amaral. Essa é a verdade, é disso que se trata. Ouço com prazer o líder do PSDB, o meu líder, o senador Cássio Cunha Lima. Senador Ricardo Ferraço, na sequência do que disse há poucos instantes o senador Zé Agripino, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela análise lúcida de toda essa grave circunstância que o Brasil passa. Nós não vamos, obviamente, aceitar qualquer tipo de provocação, não faremos provocações, mas também não vamos aceitá-las. Há um sentimento de profunda indignação da sociedade brasileira e aqueles que já erraram muito até aqui, e nós chegamos a esta quadra difícil por uma sucessão de erros, é preciso que tenham humildade para compreender que a crise chegou num instante de tamanha proporção que a nossa economia está se deteriorando, que a população brasileira vem sofrendo as consequências do desemprego, do aumento da inflação, da incerteza de um futuro breve, e que, mais do que nunca, precisamos ter o funcionamento das instituições que têm como base, como lastro, como arrimo, sustentação, a Constituição Federal e a legislação vigente. E no nosso escopo constitucional, não há uma só letra, uma só linha que diga que esta ou aquela autoridade está imune à investigação. Tudo o que foi revelado é muito grave, e aqui não se fala mais se a delação que já foi aceita pelo Ministério Público Federal, realizada pelo senador Delcídio, será sequer homologada pelo Supremo Tribunal Federal, no caso, o ministro Teori, que é o relator da Lava Jato. Abstraindo o aspecto da delação, como Vossa Excelência bem situou, nós temos uma denúncia. E a denúncia está posta. E aquilo que é denunciado, com a gravidade que está contida na denúncia, só tem um caminho previsto na lei e na Constituição: a investigação. A investigação realizada com o devido processo legal, com o contraditório, com amplo direito de defesa, sem pré-julgamento. Este é um momento em que o país exige de todos nós firmeza, coragem. Eu disse no meu pronunciamento hoje cedo que nós não vamos tripudiar da situação porque ninguém se sente realizado pessoalmente com essa circunstância. Nós não vamos estar sapateando em cima do governo, mas nem por isso deixaremos de cumprir o nosso papel, que é, junto com a sociedade, com o povo, como bem lembrou, de forma muito oportuna, veja como a experiência vale tanto num momento como esse, o senador Zé Agripino, com a participação dos governadores, dos prefeitos. Os governadores estão sendo, sim, como fez muito apropriadamente o senador Zé Agripino, convocados para se manifestarem, para que partidos políticos, governadores, prefeitos, a nossa sociedade possa apontar um caminho que traga o abreviamento desta crise, que é gravíssima, que não tem, talvez, precedentes na nossa história. Portanto, felicito Vossa Excelência por esse componente a mais que trouxe na manhã de hoje. Sempre uma fala muito serena, firme, lúcida, consistente, robusta, e é uma contribuição a mais que Vossa Excelência dá nesse momento difícil que vive o nosso país. Felicito pelo seu pronunciamento. Agradeço a Sua Excelência a manifestação e a contribuição, caro líder, senador Cássio Cunha Lima. O fato objetivo é exatamente esse: nós não estamos aqui a prejulgar. O que nós estamos aqui a enfatizar é que há uma denúncia, e essa denúncia precisa ser apurada. E todos nós precisamos estar diante do mesmo manto, somos iguais perante a lei, independente do cargo que, eventualmente, a gente possa estar ocupando. O fato é que há uma denúncia, e essa denúncia precisa ser alvo de um inquérito, de uma investigação, para que a verdade possa prosperar. O grau de preocupação, e eu tomei emprestado aqui a manifestação eloquente e lúcida do decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello.
Mas eu trago também a manifestação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, do vice-decano do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os mais antigos ministros do Supremo Tribunal Federal, a manifestação do ministro Marco Aurélio Melo, afirmando que a delação, senador José Agripino, a delação do senador Delcídio preocupa quanto à paz social, mas destacou que todos os que violam a lei devem pagar por isso. Não podemos, de início, incendiar o Brasil. É hora de atuar com serenidade e temperatura. Vamos esperar para que as instituições funcionem a quem cometeu desvio de conduta e que pague por isso. E qual é a forma de chegar a alguma conclusão, ou a conclusão adequada e necessária, se cometeu delito ou não? É um processo de investigação. E neste caso específico, pelas denúncias que foram feitas, eu reafirmo, por um senador da República, do Partido dos Trabalhadores, que era líder do governo da presidente Dilma nessa casa. Por essas denúncias gravíssimas, é que não há outro caminho para o Supremo Tribunal Federal que não abrir inquérito para investigar a presidente da República. É minha manifestação, senhor presidente, ao fim e ao cabo, deixando aqui clara à população brasileira que nós estamos, assim, no limite dos nossos esforços, fazendo aquilo que nós deveríamos estar fazendo, senhor presidente. Nós estamos aqui na nossa trincheira, dando, como ensinou o apóstolo Paulo, o bom combate, sem guardar, ou sem deixar de guardar a nossa fé. Mas nós precisamos da mobilização popular. Por isso, o dia 13 é um dia importante para a sociedade brasileira, para que a sociedade brasileira, com fé, com tranquilidade, possa manifestar toda a sua indignação para com todos esses fatos que sangram o coração da população brasileira e de todos nós. O dia 13 é um dia de uma mobilização cidadã, popular, onde as pessoas vão manifestar com suas famílias toda a sua preocupação e toda a confiança na nossa democracia. Por isso mesmo, no dia 13, se você não for, ela fica. E se ela ficar, as consequências são as mais perversas para a sociedade brasileira, para os mais pobres, para os desprovidos, em razão da absoluta desorientação que vive o nosso país, em todos os sentidos. É como se fôssemos uma embarcação sem rumo, como se não bastasse não termos crescido em 2014, em 2015, o IBGE anunciou ontem a retração econômica, a redução no PIB de 3,8%. Isso não é apenas um indicativo ou um indicador econômico, senador Cássio Cunha Lima. O retrato mais perverso disso é que em 2015, aproximadamente 2.800.000 brasileiros viram os seus meios de vida serem destruídos. Quando você tira a oportunidade de emprego de uma pessoa, de um pai de família, de uma mãe de família, de um jovem que estudou, que se dedicou para chegar ao mercado de trabalho e contribuir com a sua família, de buscar dignidade pessoal. O que nós estamos assistindo é a mais absoluta ausência de rumo, de perspectiva e de horizonte, de modo a reverter essa quadra dramática por que passa a sociedade brasileira. Portanto, no dia 13, nós precisamos estar juntos e mobilizados na rua para que nós possamos dizer um basta e dizer um não a todas essas circunstâncias que estão trazendo não apenas angústia, sofrimento, mas indignação à população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente, pela condescendência, pela tranquilidade com que me permitiu que eu pudesse aqui discorrer sobre esse momento gravíssimo por que passa a sociedade brasileira. Muito obrigado, a sua excelência, às senhoras e aos senhores senadores.